São 8h01, aliás, 8h02. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, num oferecimento de laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Para você que está chegando agora na cobertura da Folha FM, eu sou o Marco Antônio Rodrigues. Nós temos o jornalista Arnaldo Neto, editor da Folha da Manhã e também da Rádio Folha FM. E o nosso convidado de hoje é da Fundecam, Rodrigo Lira. Arnaldo, esse assunto que você citou do nosso ouvinte, que ficou com alguma dúvida ainda na pergunta, vamos tocar esse assunto. Opa. Exatamente, Rodrigo. Então, refazendo a pergunta do Ricardo, que ele achou que não ficou tão esclarecida a resposta no bloco anterior, e com relação ao crescimento endógeno, quais projetos o Executivo está priorizando? Legal. Então, Ricardo, a gente fez um planejamento, né, assim como eu falei aqui, do desenvolvimento econômico local, e uma vertente é exatamente essa do desenvolvimento endógeno, né, que você mencionou, que é um desenvolvimento de dentro para fora, né, para ficar claro o que é endógeno. E nós criamos um portfólio de projetos, né? Primeiro, assim, é importante deixar claro que o objetivo do planejamento é transformar, né, tornar Campos, a cidade, transformar num ambiente favorável para negócios. Isso por si só já é atrativo, né, inclusive para outras empresas que quiserem crescer aqui dentro e tudo mais. Então, o primeiro passo, desburocratizar. Né? Nós montamos lá um grupo, né, para entender os mecanismos possíveis de desburocratização. Vocês falaram da Lívia Cavalcante aqui, né, que é a subsecretária da Fazenda, né, uma pessoa ativa nesse circuito da desburocratização. Então, hoje já existem vários QNAIs, né, que são registros de empresa que tem esse caráter desburocratizado, né, você inverteu o ônus da avaliação. Por exemplo, antes você, para pedir o registro de uma empresa com risco baixíssimo, você tinha que fazer as comprovações para poder ter o alvará. Hoje em dia, você consegue o alvará e o município tem 30 dias para te avaliar. Quer dizer, você tem aí alguns QNAIs de risco baixíssimo e baixo com essa característica. Esse nível de desburocratização já é um avanço importante, né, para o desenvolvimento endógeno. E muitas vezes a burocracia impede que as pessoas empreendam. Né? Quando você fala do alvará, tem até isso recentemente no MEI, a liberação do alvará. Quer dizer, quando a pessoa vende serviço, pura e simplesmente, e que ele não atua em casa, em nenhum lugar, ele vai vender o serviço dele, eles dispensam até, não, você não precisa ter porta aberta. Você não precisa de alvará físico, né? Ou já existe isso também, o que facilitou muito, porque é um custo a menos. É verdade, sem dúvida. Um custo a menos. Já facilita. Então, assim, respondendo a ele já mais objetivamente, esse é um projeto do desenvolvimento endógeno, desburocratização. E nessa esteira tem a Casa do Empreendedor, que nós falamos lá, é um conjunto de serviços do município com vistas a ampliar o desenvolvimento do empreendedorismo, dos microempreendedores individuais, tal. O Fundecam, com essas 4 linhas de financiamento, quer dizer, nós montamos 4, ainda tem uma novidade, e ele deve saber bem, né? O Ricardo Avilha, eu acho que ele estava participando de uma reunião que nós estávamos discutindo, o Fundecam Economia Criativa. Isso é uma novidade agora para 2020, né? Então, assim, as linhas de financiamento do Fundecam, voltada para o empreendedorismo, para inovação, né? Esse edital, por exemplo, que nós lançamos para startup, esse é um outro projeto também alinhado ao desenvolvimento endógeno. Então, aqui a gente já falou um conjunto de projetos importantes, né, que são as prioridades, obviamente dentro dessa nova realidade do município, mas que está sendo aí promovido pelo Fundecam sem dinheiro novo, com muita criatividade, com muitas cabeças, né, pensando, várias mãos, escrevendo essas linhas de financiamento. Isso é importante falar, não? Porque não adianta, né, as pessoas criarem políticas descasadas da realidade.
né? Então, todas essas linhas de financiamento que nós criamos no Fundecam e esses editais de bolsa, como Viva Ciência, Viva Ciência na Escola e agora o edital de startup, eles foram construídos a várias mãos, né? Nós criamos uma linha de financiamento chamado Fundecam Economia Solidária, que foi construído com a equipe, com o Fórum da Economia Solidária, com a Simone, que é a presidente do Fórum, com a Nilza Franco, manda um abraço para elas, que são pessoas que atuam num segmento importante no município. Economia solidária tem um potencial de geração de renda muito grande. E aí nós construímos, nessa interação, né, nós construímos uma linha de financiamento específica dentro das necessidades da economia solidária. Criamos um mecanismo chamado aval solidário, por exemplo, você tem um grupo de 5 costureiras, elas podem se reunir e comprar uma máquina só que vai beneficiar todas. E uma avaliza para a outra, olha só, Mar, nós criamos esse mecanismo exatamente para, entendendo o perfil do segmento, do cidadão, do pessoal da economia solidária, e adaptamos, né? E mais. Eu lembro muito bem, numa das reuniões do fórum, né, quando a gente foi lançar o programa de financiamento para a economia solidária, tinha uma das artesãs, levantou a mão, Rodrigo, está muito bom o financiamento para a economia solidária, isso é muito legal, muito obrigado. Agora, aonde a gente vai vender? Então, assim, como é que é bacana você interagir para você entender o ecossistema. Então, agora, lá na revitalização da Lapa, do Cais da Lapa, nós destinamos, né, a Codenca, que é o órgão que está gerenciando junto com o turismo e em parceria também com o Fundecam, nós direcionamos 2 quiosques para a economia solidária, exatamente para poder fechar o ciclo de desenvolvimento. Então, agora o pessoal da economia solidária tem canal de comercialização, tem financiamento, e isso está fechado. Isso é também um projeto de desenvolvimento endógeno, entendendo as nossas vocações, as nossas particularidades e fomentando, pensando no ecossistema. Falamos aqui, eu acho que eu provavelmente já respondi agora, né? Mas falamos aqui do Fundecam Empreendedor, Fundecam Inovação, Fundecam Economia Solidária, por último, Fundecam Agricultura Familiar. Tem uma vocação muito grande para a agricultura, né? Durante muitos anos ficou na monocultura, né? Pensando, né, em função das usinas e tudo mais, que ainda é relevante para o município, mas a gente precisa estimular e ampliar para uma agricultura variada. Nós temos potencial para isso, temos terra à vontade, é o maior município do estado do Rio de Janeiro, né? Então, é importante. Nós criamos não uma linha de financiamento, mas um programa de equalização de juros da agricultura familiar. Quer dizer, já existe um programa de financiamento do governo federal, que é o Pronaf, que já é bem sucedido, é subsidiado. Então, o pronafista, ele apresenta para o Fundecam o financiamento dele, a gente devolve os juros se ele pagar em dia. Então, assim, o produtor rural, agricultor familiar, campista, pode investir na produção dele a juros zero. Quer dizer, então, você veja as vertentes variadas, né? Empreendedorismo, inovação, agricultura familiar, economia solidária e agora uma outra novidade. No final do ano passado, a gente também conversando com o Conselho de Cultura da cidade, a gente propôs a criação de uma linha de financiamento para a economia criativa. Também com a participação do professor Romeu Neto, né? que nos auxilia. A gente tem um grupo, né, do desenvolvimento econômico local que é formado pelo Ciência e Tecnologia, Fundecam, Codenca, Turismo, Trabalho e Renda. Nós temos um grupo para pensar esses projetos de desenvolvimento. Então, mais uma linha de financiamento vai ser o Economia Criativa. Por isso, nós estivemos lá no Conselho para conversar com quem entende das demandas da economia criativa, né? São os integrantes do Conselho, o pessoal do teatro, do audiovisual, da literatura. Então, nós fizemos um esboço preliminar de uma proposta de financiamento, né, de modelo de financiamento, e eles prometeram aí se dedicar à leitura e fazer as sugestões para a gente poder incorporar nessa linha de financiamento. Então, são essas linhas
esses projetos, grandes projetos de desenvolvimento endógeno, que já tem surtido um efeito muito bacana na cidade aí, tá? Tem uma outra pergunta do Ricardo, eu vou aproveitar a pergunta dele aqui para depois a gente entrar naquela questão do empreendedorismo que a gente estava falando, e queria falar com você também, aproveitar para a gente sair um pouquinho da questão do Fundecam, falar um pouquinho de forma mais variada, falar sobre pesquisa de forma geral, sobretudo a concepção de pesquisa que virou no nosso país, enfim. Mas tem mais uma pergunta aqui do Ricardo, que acabou sumindo aqui agora para mim dos comentários, mas ele falava sobre a questão de... Você até começou a respondê-la já na resposta anterior. Ele pergunta se existe uma pesquisa para direcionar os aportes financeiros do Fundecam. Você falou que existe um grupo de trabalho. Como que isso funciona para direcionar esses recursos financeiros? A gente, obviamente, assim, os recursos do Fundecam, eles não são recursos de fácil previsibilidade, né? Porque dependem do êxito na recuperação judicial. Então, não é um recurso da fazenda, um recurso carimbado, que não é um percentual de royalties, por exemplo, que entra, é dinheiro novo. Então, é difícil a gente ter previsibilidade de recursos para fazer o planejamento, mas mesmo assim a gente faz um macro planejamento e vai desenvolvendo os projetos na medida em que a gente consegue se capitalizar. Então, o direcionamento é baseado exatamente nessa percepção das demandas específicas. Quando a gente identificou ali o Fundecam Empreendedor, por exemplo, é o projeto que a gente conseguiu fazer só nessa linha de financiamento mais de 500 financiamentos. Então, obviamente, no orçamento, e aí você lembrou bem, né, mais um marco importante do governo Rafael Diniz, que foi o orçamento participativo, né, eu, como sou pesquisador da área de democracia local, de cidades, eu tive um papel inicial ali de discussão com relação à elaboração também do modelo de orçamento participativo. Inclusive o Fernando Loureiro, que é o subsecretário de controle, ele é uma pessoa muito ativa, né, em gestão pública, conhecedor, porque estuda, né, e tem feito mestrado, e é meu orientando de mestrado, inclusive, e tem desenvolvido pesquisas nessa área de transparência e controle. E o orçamento participativo ele tem essa vertente de publicizar e incorporar as demandas da sociedade, né? E, obviamente, em Campos isso é o desafio ainda maior pelo tamanho, né? Nós temos distritos aí muito longe da sede, mas mesmo assim todos foram contemplados com audiências públicas, né? Distritais e tudo mais. Então, assim, o orçamento ele é feito para o Fundecam, você tem lá as rubricas específicas para essas linhas de financiamento e são feitas com base nas estimativas de recebimento desses recursos judiciais, né? Assim, na medida em que a gente vai conseguindo recuperar os recursos, a gente vai revertendo. Mas, obviamente, de antemão, a gente precisa pensar na questão orçamentária e a gente já dedica percentuais do orçamento geral do Fundecam para essas linhas, entendendo, né, que a gente vai ter algum êxito na recuperação dos recursos desses grandes devedores aí do Fundecam. A gente, quando fala em empreendedorismo, eu já falei isso com você da outra vez que você esteve aqui, durante muitos anos pareceu ser algo negativo, né? Como se empreender fosse algo, um demérito do empreendedor, visto como uma ambição, enfim. O Brasil tem muito disso, né? Esse complexo enfim, não vou nem chamar de complexo de vira-lata, não, mas é isso mesmo. Mas, enfim, a gente não ia nem chamar, não, mas é isso mesmo. Não ia chamar, mas é. Mas é isso mesmo. Mas, enfim, isso vem mudando ao longo dos anos. Pelo menos parece que nos últimos anos o empreender começou a ser visto como algo positivo. Essa percepção que eu tenho dessa mudança, você que pesquisa, você que está nessa área há mais tempo, você também vê essa mudança ou é uma visão equivocada, mesmo de que antes o empreendedorismo era visto de forma negativa? Essa questão, Arnaldo, muito bem lembrada por você, isso faz parte de um espectro cultural, né? Então, assim, você percebe algumas culturas, algumas nações muito mais avançadas, né, no entendimento do empreendedorismo, né, como algo importante, necessário para o país, né? Então, no Brasil, obviamente, a gente tem avançado muito, né? As universidades, há alguns anos, já começaram a adotar
disciplinas e projetos ligados ao empreendedorismo, quer dizer, que já é um avanço, mas não pode parar por aí. Porque a gente está falando em universidade, o jovem chega lá com 17, 18 anos, né? Então, assim, essa cultura empreendedora, ela tem que nascer na base, na raiz, na educação básica, né? Então, é importante a gente pensar isso, incorporar na educação como um todo, na educação de base, né? A pessoa não, a criança hoje, ela imagina, se ela pensa em vender algo na escola, muitas vezes é repreendida pelos pais, né? Olha, está vendendo, será que a família está passando alguma necessidade, né? Muitas vezes não, é um insight que ela teve, uma oportunidade, uma percepção de venda, de negociação, de um projeto que ela desenvolva. E a nossa sociedade hoje ainda não vê isso com bons olhos. Mas é importante que a gente reveja essas questões, não só no âmbito universitário, mas, sobretudo, na base, para que a gente consiga, né, que esse jovem chegue à universidade já com outro espírito e consiga avançar nessas ações de empreendedorismo, lançando as startups, né? Hoje, o volume de startups e de soluções que nós temos via aplicativos, né, são enormes e ainda existem muitas possibilidades, né? Tem muitas coisas, muitas dores que nós temos que podem ser solucionadas com base tecnológica, né? Então é importante a gente tentar pensar isso na educação básica, Arnaldo, para tentar mudar um pouco a cultura. Exato. Eu vou voltar um pouquinho à pauta, né, para falar sobre, voltar para o Fundecam, como eu falei que você queria falar sobre pesquisa, mas vamos deixar para o finalzinho a gente falar desse cenário nacional, novas pesquisas, a UENF, que a gente não destacou aqui, Marco, mas a UENF está entre as 15, continua entre as 15 maiores universidades do país, apesar de todos os perrengues que a instituição passou. Isso tem que ser um motivo de orgulho para todo cidadão campista. A Universidade Estadual Norte Fluminense entre as 15 melhores públicas do país. Mas eu vou voltar um pouquinho à pauta, com a questão do Fundecam. Você cita muito essa questão de recuperar. Nós temos casos emblemáticos do Fundecam. Tem aquele caso da fábrica de macarrão, acho que é o maior deles. E você começou a falar em leilão de imóveis. Esse imóvel, por exemplo, lá da fábrica de macarrão, ele está nessa lista para ser leiloado? Como que está essa situação? Porque é muito emblemático. Quando a gente fala do Fundecam, acho que é um dos casos que mais chama atenção essa questão da fábrica de macarrão. A gente, nesse planejamento que a gente fez do desenvolvimento, Arnaldo, foi bom você ter falado isso, me lembrou uma coisa que é importante, né? São muitos assuntos, a gente não dá conta de falar tudo, né? Nós fizemos, existem alguns imóveis que já foram recuperados pelo Fundecam, foram reintegrados. No caso da fábrica de macarrão, houve uma reintegração de posse. Então, aquele imóvel hoje, lá em Baixa Grande, ele é de propriedade da Prefeitura de Campos. Só que, imagina, assim como esse imóvel, existem vários outros terrenos, imóveis da Prefeitura, que a Prefeitura precisa tomar conta, precisa zelar para as pessoas não invadirem, né, não depredarem e tudo mais, não saquearem. Então, o que a gente pensou? A gente pensou em criar, em juntar uma série de áreas como essas, né, como a fábrica de macarrão, por exemplo, que são, não sei se você conhece lá, são 6 galpões integrados, assim, é muito grande. O galpão principal, chutando assim, deve dar umas 7 quadras de esporte, assim, de futebol integradas. Só para você ter o tamanho, você ter uma noção do tamanho. Bem grande mesmo. Muito grande. O galpão principal, fora os outros, né? Uhum. Então a gente pensou em... Não fizeram nem um nhoquezinho, né? Chegaram a fazer um macarrãozinho lá, meio bem ao caso, né? Juntamos, né? Inclusive estava naquele conjunto de projetos que foram reprovados, infelizmente, Sim. na Câmara, de transferir a gestão desses imóveis para a Codenca, exatamente pensando em utilizá-los também para o desenvolvimento da cidade. De que forma? A Codenca ia criar, por exemplo, na fábrica de macarrão, um conjunto ali, uma zona especial de negócios, onde ela, por meio de edital, ia selecionar algumas empresas que quisessem se estabelecer ali para trabalhar, para produzir, para gerir os seus negócios, né? Então, você vê que um projeto dessa natureza ser vetado na Câmara
é uma pena, né? Realmente é uma questão meramente política. Será que eles leram esse projeto, né? Você tem outros projetos, todos, você tem argumentos favoráveis, mas esse, assim, é muito óbvio a vantagem para o município, né? Mas foi tudo no pacote, né? Foi uma questão de mostrar força, aí foi tudo no pacote. Pois vão reprovar tudo. Mas infelizmente, né? O nosso viés político ainda tem essa conotação. Quando falarem velha política aí, né? Quer dizer, a velha política é muito mais baseado nisso do que em outras questões. Se eles acusam um lado de velha política, o outro também está atolado nela, né? Pois é, então você imagina aquela fábrica de macarrão virar uma zona especial de negócios com várias empresas, um condomínio industrial, e isso sendo gerenciado pela Codenca. A ideia era essa. Qual é o problema disso? Por que, vereadores, né? Por que reprovaram esse projeto? Projeto que ia ser muito simbólico, inclusive, né? Quer dizer, aquele fábrica lá, aqueles galpões, que é o símbolo do desperdício dos recursos públicos, do dinheiro público, virá um condomínio industrial, né, gerando renda, emprego para a Baixada. Então, realmente, esse era um dos projetos, né, que a gente tinha lá com a fábrica de macarrão, infelizmente. Não. Agora, outros imóveis, né, que estão penhorados, alguns já foram avaliados, já estão em fase de leilão, outros ainda estão em fase de avaliação, são imóveis de propriedade dos devedores, né? Muitas vezes é um imóvel de praia, um terreno, é uma fazenda. A gente tem 50 situações diferentes, né? Então, se tudo correr bem, agora início do ano, a gente começa a lançar os leilões desses imóveis, né? E aí, assim, também não é muito sério, porque tem se não aparece ninguém na primeira chamada, aí vai para a segunda, vai para a terceira, aí reduz o valor. Normalmente existem grupos já especializados em arremate desses leilões, eles esperam o melhor preço. Então, infelizmente, não é tão célere como a gente gostaria, mas a gente imagina que agora, no início do ano, a gente já consiga lançar os primeiros leilões do Fundecam. Início do ano, o quê? Primeiro trimestre ainda? Primeiro trimestre. Então tá certo. Agora, a gente estava falando aqui sobre o Fundecam, você falou essa questão dos vereadores aí, que é uma questão mais política, e você faz parte do chamado quadro técnico do governo, né, que não tem muita ligação com política. Mas uma vez que se faz parte do governo, passa também a integrar um grupo político, efetivamente. Como que você está vendo essa configuração já se movimentando para a eleição de 2020? É óbvio, isso não precisa fazer pesquisa para se constatar que a popularidade do prefeito vem sofrendo aí uma queda nos últimos anos, e eu acho que se acentuou até um pouquinho depois da greve da saúde, e essa questão desse embate com o servidor, essa questão desse embate com a Câmara, não existe mais aquela popularidade. Mas você acha que o prefeito chega com chance de ser candidato e chegar a um segundo turno? Quais são os atores que estão chegando ali nessa configuração para 2020? Arnaldo, tem muito projeto bacana, diferente, que muitas vezes eles são reconhecidos até fora do Estado, né? Até internacionalmente. O reitor do IFE, o Jefferson, ele reconheceu o Fundecam Inovação, ele apresentou o caso do Fundecam Inovação, né, na Rússia, por exemplo, num evento que ele participou lá, na Finlândia também. Então, assim, nós temos projetos aqui desenvolvidos no governo Rafael Diniz, que são projetos assim, sem precedentes, pioneiros no Brasil, né? Como é o caso do Viva Ciência na Escola. Quem diria, né, que o município ia dar bolsa de pesquisa para criança do ensino fundamental 2, desenvolver projetos de pesquisa no contraturno? Quer dizer, mudança de trajetória de vida para as pessoas. É uma política social, uma política pública efetiva, né, que pensa em alternativas, em gerar alternativas de vida para essas crianças, para essas famílias, né? Nós temos aí, no primeiro edital, foram 35 projetos contemplados, cada projeto, um professor e 3 alunos, né? Esse ano, agora, se Deus quiser, se tudo correr bem, a gente chega aos 100 projetos também. Então, assim, tem muita coisa bacana no governo, né? CEMEI, as políticas de esporte, o para-esporte, a coisa que emociona a gente, né? A gente vê a inserção das pessoas com necessidades especiais no esporte, o resgate
né, da autoestima e tudo mais. Então tem muita coisa boa, Arnaldo, que é possível que esse ano, né, as coisas surjam mais, que venham à tona, e a gente espera que a sociedade perceba isso, né? Quer dizer, com muito pouco recurso, dentro de uma nova realidade, o governo tem conseguido avançar muito em várias áreas, né? Muitas vezes, quer dizer, você encontra dificuldades aí em pagar salários, em asfaltar uma rua, né? Mas muitas vezes em função da escassez, quer dizer, o desafio é da escassez, né? Antes era o da abundância, a gente falou até no último bate-papo que nós tivemos aqui. Então, muitas vezes tem que se fazer escolhas, né? Com recurso. O recurso é um só, né? Você não consegue multiplicar os recursos. Uhum. Então, muitas vezes você tem que fazer escolhas. Mas ainda assim, dentro dessa nova realidade, nós temos muitos projetos bacanas, projetos de coragem, inclusive. Por exemplo, a reformulação do transporte urbano, transporte coletivo aqui, essa nova estrutura, obviamente que é polêmico, porque toda mudança gera desconforto, gera polêmica, você desfaz ali, você mexe com alguns grupos de interesses, vários grupos de interesse. Isso e o Felipe Quintanilha está de parabéns, é um homem de coragem por enfrentar essa barra, essa mudança. Obviamente que o negócio é sério, né, Arnaldo? Fazer, a gente sabe como é sério. Mas é um projeto também revolucionário, que daqui a pouco eu não tenho dúvida que vai se encaixar e Campos vai ser uma referência. A gente fala muito do governo, a gente fala muito do time. Você acha que não faltou ali também, no caso do transporte, colocar as coisas já em funcionamento, ao invés de ir ajustando à medida que o projeto já é sendo desenvolvido? Não precisava, por exemplo, os terminais já estarem prontos, a integração já está funcionando, porque esse caso da pessoa paga 2 passagens, isso deu uma repercussão bastante negativa. Será que não perdeu o time? Não poderia começar agora, por exemplo, que já existe a integração? Olha, nem tudo funciona da forma como a gente gostaria, né? Às vezes, a sociedade no geral, né, tem essa impressão assim, de que você estalou o dedo, a coisa funciona. Você tem muitos atores, muitos interesses diferentes, né? Você teve, por exemplo, uma das empresas de ônibus que não aderiu à integração. Quer dizer, e aí? Como é que você faz? É uma negociação muito complexa. Quer dizer, o ideal seria que todo mundo fizesse a sua parte, mas a gente sabe que não é assim. Você sabe que, às vezes, os permissionários eles têm ali o seu conjunto de atribuições, direitos e deveres. Nem sempre as coisas funcionam da forma como a gente gostaria, né? Mas isso faz parte. Quando a gente estuda histórico de implantação, por exemplo, cita Curitiba. Curitiba, que a gente sempre lembra assim como uma referência em transporte, em ordenamento urbano. Se você puxa, né, artigos, levanta artigos aí da análise da implantação do modelo de transporte urbano de Curitiba nos anos 80, então você vê problemas sérios também, críticas. Mas é um time, né, como você se referiu, de implantação. Obviamente que o ideal, a população sempre espera, né, as soluções mais imediatas possíveis. Mas, infelizmente, em gestão pública, nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria. Agora, voltando à pergunta anterior, como que você está vendo a arrumação do quadro político? A pergunta que eu fiz até, inclusive, você acha que esses projetos todos que você mencionou como positivos, isso seria uma forma de cacifar o prefeito e chegar ao segundo turno? Arnaldo, eu vejo sim, vejo com muitas chances, né? A partir do momento que a população começar a perceber que nós tivemos no passado aí muitas oportunidades, muito dinheiro, e nada disso que a gente falou aqui foi feito, né? Muitos desses projetos poderiam ter sido feitos. Imagina você fazer essa política de microcrédito com muitos milhões no fundo, no Fundecam. Mas o Fundecam, no passado, preferiu financiar a fábrica de macarrão, dar 22 milhões para trazer uma fábrica que não pagou nem um centavo e que gerou esse prejuízo enorme. Quer dizer, foram as escolhas. Então, se a sociedade, a população, começar a comparar isso, quer dizer, dentro de uma nova realidade se fez tanto. E, no passado, com abundância de recursos, não se fez tanto assim, realmente eu acho que existe uma perspectiva boa. A partir
desse viés, né, dessa comparação do que foi feito hoje, dentro de uma nova realidade, e do que foi feito no passado com abundância de recursos. Nós chegamos a sempre comentar aqui que, efetivamente, obras em Campos, neste período, desde Arnaldo até o período de Rosinha, obras realmente que deixaram uma importância, né? Arthur Bernardes e a duplicação do Alberto Lamego. O mais podia viver sem. É verdade. Tranquilo. O CEPOP, se não tem, não ia mudar nada. Não, E aqueles arcos da Beira-Valão também, se não existisse... eu ainda digo que o CEPOP ia mudar assim. Se não tivesse, ia diminuir o custeio da prefeitura hoje. Ia diminuir, né, o né? custeio da prefeitura. Assim como Cidade da Criança e outras tantas coisas. A Cidade da Criança é ótimo. E um legado, por exemplo, a gente tem essa polêmica hoje dos hospitais, né? Qual município... Nós temos 5.570 municípios no Brasil. Quantos municípios subsidiam hospital filantrópico como a Prefeitura de Campos faz? Quer dizer, a política do SUS, essa política de descentralização, quer dizer, você recebe o repasse, faz a contratualização, os hospitais recebem aquilo que fazem, que operam em si, né? Faz exame, faz consulta, tal, eles comprovam isso e recebem o repasse do SUS. Qual município complementa com recursos próprios para os hospitais filantrópicos operarem e trabalharem? Só Campos. Isso foi feito em que momento? Foi feito na época de abundância de recursos, Sim. quando existiam aqueles shows superfaturados, né? O Ministério Público acionou, apertou e disse o seguinte: você está fazendo show aí, por que não joga o dinheiro na saúde? Aí se criou mais uma cultura de financiamento do município dos hospitais filantrópicos, e hoje eles param e falam assim: não estou recebendo recurso do município, vou parar as minhas atividades. Quer dizer, agora, se analisa o Brasil, quantos municípios brasileiros e essa situação ocorre? Pouquíssimos. Né? E Campos é uma exceção. Isso, mais uma vez, Arnaldo, e aí, fazendo essa comparação, né, que você me provocou aqui, de governos anteriores e o governo atual. Isso foi num governo anterior, do Arnaldo Viana. Quer dizer, e um dos candidatos é filho do Arnaldo Viana, né? Então, eu espero, sinceramente, que a população entenda, faça essas comparações, né? O que foi feito no passado, o legado que nós temos hoje, um legado ruim de rombo em Preve Campos, Fundecam e tantos outros problemas, e que tome a melhor decisão, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente já está caminhando para o final, já são... No nosso computador ali são 8h34. 8h34, então a gente está indo para o final do nosso programa. Mas eu queria só provocar um outro assunto, que é com relação à pesquisa. Nós vivemos uma era em que, no voto livre, na escolha da população, tivemos uma mudança de governo, mudanças que são necessárias para se romper os ciclos, alguns deles viciosos até, mas um governo com declarações polêmicas envolvendo pesquisa, né? Vê a universidade de uma forma até mesmo preconceituosa no meu ponto de vista. Você, como pesquisador, como que você está vendo essas mudanças? Você falou que estuda essa questão da democracia. Como você está vendo essas mudanças no nosso país, sobretudo esses posicionamentos mais polêmicos envolvendo o próprio presidente da República, ministro da Educação, com falas polêmicas e, inclusive, muitas vezes demonizando a questão da pesquisa? Sim, lamentável. Lamentável instituições, né, serem taxadas aí como âmbito de balbúrdia, exato, né, de tráfico de drogas e tudo mais, né? O ministro chegou a falar que os laboratórios das universidades federais se faziam, né, substâncias proibidas e tudo mais. Lamentável, Arnaldo, um absurdo, né, a gente ter aqui, por exemplo, aqui trazendo para o nosso caso, você mencionou o caso da UENF, instituição, uma universidade que é um privilégio para o município ter, né? Que tá entre as 15 melhores do país em produção, tem muita produção séria, de qualidade e que com potencial de gerar inovação, gerar renda, gerar desenvolvimento para a cidade, né? E não é só a UENF, que a gente tem a UENF, a UF. Vou citar aqui as que tem programa de mestrado e doutorado, que tem pesquisa aplicada, pesquisa mais profunda, né? A UF, o Instituto Federal Fluminense, que é uma potência que nós temos aqui, a Universidade Cândido Mendes, a Universidade Rural,
A Cândido Mendes tem um programa de planejamento regional e gestão de cidade há quase 20 anos, pesquisando cidade e região, já tem muito conhecimento ali difundido, né? E realmente é lamentável que o âmbito federal, né, observe a pesquisa aplicada, pesquisa de toda a natureza, né, dessa maneira, porque um país ele só se desenvolve com base em pesquisa, em inovação, né? Ele se desenvolve de uma maneira mais célere, mais acelerada. Então, é lamentável, né, que a gente tenha essas perspectivas no âmbito federal com relação a isso, mas eu imagino, né, que as pressões feitas pelas universidades e as comprovações que já foram feitas dos benefícios da pesquisa vão mudar esse panorama, né, essa pressão política, para que o próprio presidente, né, os ministros aí revejam essas situações, e muitas coisas já foram revistas, né? Sim. Aqueles contingenciamentos iniciais mais brutos, não, isso já foram suavizados. Eu imagino que até o final do governo, dentro de um panorama otimista, né, isso seja melhorado. Agora, e essa mudança, essa guinada que, já que ouvi você falando esse estudo de democracia, eu falei, não, vou perguntar essas coisinhas no final. Essa mudança, essa guinada à direita que o país deu, e não é uma coisa só do Brasil, no mundo todo você tem mudanças como essas. Algumas... A Argentina fez o contrário, na verdade, né? A Argentina fez o contrário, saiu da direita para a esquerda. Foi para a direita e voltou para a esquerda. Como que você vê essas mudanças no Brasil e nesse cenário mundial, de maneira geral? O que está acontecendo com a sociedade? É uma coisa cíclica, na verdade? Como seria? Me parece, Arnaldo, que é exatamente essas experimentações, nos Estados Unidos você tem isso muito mais claro, né? Você tem essa alternância entre democratas e republicanos, exatamente com essa característica da democracia, né? Das possibilidades de cada um ter o seu tempo para fazer, né? Aqui no Brasil, nós tivemos um partido que ficou muito tempo no poder, e com esse projeto de poder, esse o grande problema, né? Ele quis se perpetuar no poder. O projeto era 20 anos, né? Então, esse aqui é o grande problema, o gargalo, né? De você não entender a democracia como, muitas vezes, uma alternância. Alternância é salutar, exatamente para você poder ter parâmetros de comparação, de medição e mostrar para a população no geral, né, as características, vantagens e desvantagens de cada vertente, de cada posicionamento. E aqui no Brasil essa mudança eu acho que toda mudança é positiva, até mesmo para, como você falou, ter essa questão da alternância de poder. Campos passou por isso, 30 anos de um mesmo grupo político. Claro que depois se dividiram, tiveram divergências, mas todo mundo bebia na mesma fonte, todo mundo já teve, em algum momento já esteve junto, certo, um ligado ao outro, né? O governo Rafael quebra esse paradigma com a eleição de 2016. Agora, para 2020, você acha que esse perfil de mudança que veio ali de 16, de 18, continua presente no eleitorado? Continua, felizmente, assim, felizmente no nosso caso aqui, né? Mas na eleição agora para governador, a gente viu isso, né? Para presidente, algumas rupturas assim muito drásticas, né? E para prefeito em 2016 a gente já tinha percebido isso. Começou aqui na nossa região, praticamente o único município que não houve uma alternância assim muito forte foi Macaé. Macaé e Conceição de Macabu, o restante... Conceição, o resto teve mudança drástica, né? Mas me parece, sim, que esse sentimento de mudança ainda permanece na sociedade, né? Uma mudança nem sempre para melhor, né? Diga-se de passagem que aquela perspectiva, assim, no geral, de uma mudança achando que as coisas vão melhorar, né? A qualquer preço. E muitas vezes a gente vê alguns problemas, né, nessas decisões aí da população, né? É difícil a gente... eu gosto sempre de citar exemplo, mas é complicado a gente dar exemplos aqui, né? Mas, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Tiveram várias experimentações ali, um grupo, né, político do Sérgio Cabral, a época do Eduardo Paes. Sim. Aí houve a alternância radical para o Crivella agora, né? E com uma certa decepção do eleitorado com relação a isso. Então, me parece que agora existe uma chance lá de se voltar, né,
uma gestão do Eduardo Paes de novo, né? Me parece que ele está se lançando candidato, né? E vem forte justamente por aquela coisa de você ter uma grande decepção e ele volta, né? Como salvador da pátria, né? Aquela situação. Isso já é uma espécie de um roteiro que acontece muito, né? No Brasil, de uma maneira já. Aliás, acontece na política de geral, em qualquer lugar. É porque é difícil ser governo, não há a menor dúvida. Né? É difícil e causa decepção, causa rejeição, claro, né? Principalmente quando o Rio de tem Janeiro, que tomar atitudes drásticas. É verdade, é um caso tanto peculiar, né, em função a gente fala muito da abundância aqui em Campos, né, mas o estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro também, nas últimas décadas aí, a última década pelo menos, né, teve muito recurso, né, e mega eventos. Sim. Então esses mega eventos também acabam potencializando aí investimento e tudo mais. Então, assim, me parece que o Eduardo Paes, por exemplo, né, ele tem essa fama de ser bom gestor, mas, obviamente, tem muita coisa sendo investigada aí, mas ele surfou uma onda muito boa, né, de pujança econômica, né, e na escassez a conversa é outra, é diferente. Então, assim, é difícil, né, que eu não tenha estudado recentemente ali a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas eles não têm, o Crivella não tem os recursos, né, que tinham no passado lá. Então, obviamente, que isso impacta, sem dúvida nenhuma, a gestão. Arnaldo, são 8h43. Mais algum último assunto, alguma última pergunta que você queira colocar? Vamos aproveitar que o Rodrigo está aqui, nosso ouvinte também fica bem informado, como ele pode procurar a ajuda do Fundecam, os recursos do Fundecam, aproveitar esse finalzinho para fazer esse serviço. E mais uma vez, desde já agradecer ao Rodrigo pela disponibilidade, mais uma vez está aqui para a gente fazer esse bate-papo, que a gente acaba falando de vários assuntos. Aí, se deixar, a gente vai embora falando, daqui a pouco a gente está até falando de futebol, se deixar. É verdade, né, Arnaldo? Se a gente estivesse na praia, né? Imagina, aí abria aquela caipirinha de cerveja aí que você mencionou. A caipirinha de cerveja. Fiquei muito curioso com essa sugestão sua aí. Não sei a ressaca como é que deve ser. Pois é. Uma misturada. Primeiro, agradecer vocês aí pelo convite, né? Estou à disposição, sempre que... o Marco sugeriu aí uma discussão sobre inovação, eu acho importante, se vocês quiserem aí, a gente tem alguns atores desse ecossistema de empreendedorismo e inovação que podem participar aqui de um bate-papo legal sobre isso. É importante para inspirar os jovens, sabe, Arnaldo? Para essa nova possibilidade. Existe sim. Quando você pergunta, eu sou professor universitário, eu pergunto às vezes, quem quer fazer concurso público? Tem muita gente que levanta a mão. Quem quer trabalhar numa multinacional? Muita gente. Quem quer montar o seu próprio negócio? Poucas pessoas levantam a mão ainda. Então é algo que a gente precisa trabalhar. Inspirar esses jovens sobre a possibilidade real dele empreender. Principalmente nessa conjuntura. Né? Empreender não é montar os negócios tradicionais necessariamente, pode até ser, mas pensar num viés inovador, tecnológico. Tem muita coisa feita de uma maneira tradicional, a gente cria aqueles paradigmas, né, e acha que a coisa não pode ser diferente daquilo. Né? Mas quantos a gente já quebrou num passado recente em função desse aparato tecnológico? Então o Fundecam está aí para ajudar, e a gente está ali a nossa agência do Fundecam Crédito Certo, ela fica na Rua Salvador Correia 21, ali no centro, né, do lado do hotel do Flat Jardim de Alá, antiga Casa Brasil Portugal. Ali também fica a Casa do Empreendedor, onde qualquer empreendedor pode procurar para estar com dúvida, próximo não sei fazer o MEI. Né? Próximo do Hospital Beneficência Portuguesa. Próximo do hospital. Eu quero registrar o MEI, quero tirar dúvida com relação à vigilância sanitária, ao Sebrae, ao Fundecam. Dá um pulinho lá, quiser ligar, o telefone é o 981750381. 981750381. É o telefone do Fundecam Crédito Certo para mais informações a respeito dessas linhas de financiamento. E eu agradeço demais aqui a possibilidade de estar junto com vocês. Imagina, Rodrigo, tivemos aqui na Folha FM de hoje, na Folha FM, no Folha no Ar de hoje, o Rodrigo Lira, da Fundecam, Arnaldo Neto,
Arnaldo, obrigado mais uma vez também para você, Rodrigo, pela presença. Amanhã tem mais, amanhã tem Folha no Ar, primeira edição às 7 da manhã. Vamos aguardar a configuração de hoje com relação à questão do orçamento, para a gente estar definindo a entrevista de amanhã. A tendência é que a gente traga algum vereador aqui, mas os vereadores estão reticentes em falar. O jogo está muito tenso, é um jogo tenso e que promete ser quente. Então, se não tiver, aí sim eu vou ter que mudar a pauta. Então, não tem entrevistado para amanhã ainda, porque eu estou esperando os movimentos do orçamento de hoje. Tem que ser, porque é pontual, né? Exatamente. Um abraço a você, ouvinte, que acompanhou até agora. Continue conosco na Folha FM, a rádio que toca você. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues e fico até o meio-dia com o melhor da música. A Proteus, moderna empresa especializada